Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast aqui oficial da Temos. A gente já está operando o estúdio aqui há algum tempo para os nossos clientes, mas como vocês sabem, a gente fazia também o nosso podcast, chamava A Jornada. Agora a gente mudou, é Temos, vai ser o TemosCast. E na jornada a gente falava muito sobre mercado imobiliário, a gente trazia as grandes referências desse mercado, desse segmento. Só que agora, como a gente está expandindo, a gente vai começar a conversar, vai furar a bolha. Então a gente vai conversar com pessoas de diversos ramos, e eu estou aqui do meu lado com o Conrado, que é o nosso gestor de tráfego aí, também sócio na Temos Agência. Como é que está, Conrado? E aí, Tiagão, só alegria? Só alegria. Galera, agora a gente tem um novo projeto na área, temos podcast, a gente vai fazer um negócio diferenciado. É isso aí. Para apresentar para a galera pessoas que são relevantes na nossa cidade, que tragam um projeto diferente e sempre pensando em melhoria e produção de conteúdo para vocês. Valeu? E hoje, Conrado, a gente vai conversar com uma grande revelação, né? Esse cara aí é bravo, hein? Todo mundo sempre fala assim, pô, eu não gosto de política, eu não sei o quê, eu não quero me meter com aquilo, não tem gente boa lá. E ele veio com uma visão diferente, ele não era desse meio, né? Era do meio empresarial, mas diferente de muita gente que tem insatisfação, além da insatisfação, ele foi lá e fez alguma coisa para mudar aquilo. E o cara ralou, hein? Ralou bastante. Então hoje a gente vai conversar para ver a visão de quem tá do outro lado, de quem teve a coragem lá, botar a cara a tapa e já vem mostrando o trabalho aí ao longo do tempo. Então hoje a gente conversa com o Neto Peters. Obrigado, Thiago. É uma satisfação estar aqui com vocês. Pessoal, o melhor ou um dos melhores estúdios aqui da Temos. Conrado já é um amigo de grande data, então é um importante espaço aqui para eu estar colocando e estar incentivando novas pessoas a falar sobre política. Nós não precisamos discutir e brigar sobre política. Nós precisamos conversar sobre política. Existe um problema e 3 soluções. Qual vai ser a solução que nós vamos adotar para melhorar a nossa cidade? Para mim, isso é política. Existe uma politicagem que eu não gosto. Eu gosto de política e melhorar a nossa cidade e discutir solução. Show de bola, Neto. A gente está começando agora aqui já o nosso trabalho, né? E a primeira coisa que a gente gostaria de saber de você, assim, como que foi esse processo, cara? Desde o início, né? Da tua transição da parte de controladoria, de auditoria que você fazia antes. Com o que você trabalhava antes? Para realmente a parte de política, assim. Qual que foi esse pulo do gato, vamos dizer assim? Eu sou contador, né? Então a minha estratégia ela sempre foi um pouco diferente. Eu trabalhei 5 anos em escritório de contabilidade e 13 anos em indústria multinacional. A minha estratégia foi aprender inglês para ter um diferencial. A minha estratégia foi aprender a ser um contador que administra empresas. Então, na última empresa, eu estava trabalhando como controller da empresa, tinha procuração, estava com responsabilidade em contrato social e tudo isso e tudo mais, né? E aí, diante do contexto que nós víamos de dinheiro na cueca, de corrupção, das coisas que toda a pessoa comum não gosta, né? A pessoa de bem não gosta, eu decidi que eu seria um candidato à época, em 2020, eu estou falando, 2019 e 2020. Por quê? Porque eu tinha um certo destaque na empresa, eu tinha uma certa forma de trabalhar e eu disse, cara, eu preciso que os políticos novos tenham essa forma de trabalhar, de falar a real, falar de uma maneira simples para que as pessoas entendam o que passa na prefeitura, o que passa na Câmara, tenha eficiência dos gastos, faça fiscalização desses gastos e desses serviços públicos e tenha desburocratizações. Eu ouvia muito em 2020 que Joinville é a cidade do nada pode. Agora nós já evoluímos um monte. A gente era a 16ª melhor cidade para empreender. Agora a gente já é a 3ª melhor cidade para empreender, com vontade de chegar em segundo, chegar em primeiro. Então, isso me deixa muito orgulhoso, assim, falando um pouquinho de trajetória e trazendo a experiência que eu tenho como contador. Então, como contador, eu sentia na pele essas dificuldades e a gente sempre pergunta para os empreendedores qual é a pedra no teu sapato? O que atrapalha você a evoluir? E aí, a partir disso, a gente vai tentando uma desburocratização ou outra. É óbvio que tem muito trabalho em equipe, né? A gente trabalha em time. Ninguém, numa prefeitura com 13 mil servidores, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem que unir esforços para trabalhar em conjunto.
E antes de você se candidatar, você já teve alguma experiência com a vida pública ou só no ramo privado que era a sua atuação profissional? Zero experiência na vida pública, nunca tinha participado de nenhuma campanha, nunca tinha participado de nenhum partido. E a ideia foi realmente fazer algo diferente. Fazer algo diferente baseado nessas bandeiras, desburocratização, fiscalização, transparência e eficiência dos gastos. E utilizar a minha expertise de MBA, de controladoria e auditoria, para meio que ajudar a fazer essas fiscalizações. Então, apesar de a gente não fazer muito alarde, a gente já recuperou dinheiro para o município de Joinville. Então, a gente já fez fiscalização, já viu que tinha notas fiscais inadequadas, já viu que a empresa não trabalhou da maneira adequada, ela aceitou que ela não trabalhou da maneira adequada e já depositou dinheiro para a prefeitura. Então, esse é um grande ganho aqui que a gente tem. A gente já finalizou no gabinete 97 fiscalizações. Algumas delas a gente trabalha em conjunto junto com a controladoria do município, algumas delas a gente trabalhou em conjunto com o Ministério Público, algumas delas a gente trabalhou em conjunto com as secretarias. Porque um dos pontos que eu vejo como muito importante é melhorar o futuro. Então, assim, temos aqui um problema, qual é a solução que a gente vai encontrar para melhorar o futuro? A empresa tem que devolver dinheiro, a empresa tem que ser penalizada, e daqui para frente, qual é o procedimento que a gente quer para o futuro? Então, esse olhar de proposição ele é muito vivo assim, junto comigo e com a minha equipe no gabinete. Legal, Neto. Então, você está dizendo que você criou tipo um método para trabalhar nessa parte de fiscalização, é isso mesmo? É um método e nós temos um sistema. Então, eu sei que hoje nós temos 3.027 solicitações. Então, apesar de eu não ser um vereador de bairro, a gente recebe bastante demanda da população e a partir das solicitações a gente consegue saber o que está em aberto, o que já está fechado, o que é com cada secretaria, quem é o responsável por responder. A gente consegue saber que dessas 3.027, cerca de 170 elas estão em aberta, então 2.900 e tanto elas já foram concluídas. Concluída não significa que eu sou o vereador que eu vou prometer para as pessoas que eu vou resolver a vida delas. Concluída significa eu vou responder para a pessoa, é possível fazer o que ela está me pedindo, o caminho correto é esse, nós vamos fazer primeiro esse passo, segundo esse passo, terceiro esse passo, e nós vamos acompanhar esses 3 passos, ou eu vou jogar real. Cara, não consigo modificar isso porque a lei federal não permite, o Código de Trânsito não pode ser mudado por uma lei municipal, tem que ser mudado por uma lei federal, então eu vou jogar muito limpo com as pessoas e eu tento... através dessa forma de trabalhar, eu sou meio contador, coxinha, correto e tal, utilizar o sistema e a tecnologia para nos ajudar nisso daí. Quais são as solicitações que a população faz? O que eles pedem? A gente até fez essa semana uma atualização. Primeiro ponto para nós é fiscalização. O segundo é desburocratização e o terceiro é pavimentação e asfalto. Pavimentação e asfalto. O terceiro é pavimentação e asfalto. Então a gente tem esse ranqueamento. A parte de fiscalização muitas vezes eu vi dizer que tem um problema na secretaria tal, eu vi dizer que tem um problema na outra. A gente atua mais quando tem materialidade. A gente recebe uma foto, recebe uma lei, recebe um documento dizendo que o procedimento está incorreto. Então, quando tem materialidade, a gente aprofunda. E na parte de desburocratização, a gente recebeu cerca de 350, 400 solicitações de desburocratização. Muitas delas eu sou obrigado a dizer, olha, eu não consigo. Quem tem que alterar isso é o Congresso. Eu gostaria muito de te ajudar. Se tivesse sobre a minha autonomia, seria um prazer ajudar. Mas aí é uma lei federal, essa aqui é o que precisa alterar. Eu lembro de uma situação... que quando a gente começou, que a gente tinha poucos food trucks em Joinville. Agora a gente vê bastante food trucks em Joinville. Por quê? Porque a lei exigia 2 CNPJs para abrir um food truck. É mesmo? Por quê? Era uma lei que foi feita pelos legisladores anteriores dessa forma e a gente pegou de 7, 8 páginas e reduziu para 3 páginas. Então colocou uma lei muito mais simples, né, para fazer essa liberação dos alvarás para os food trucks. Pois é, olha só o custo que uma pessoa que quer abrir um food truck tem que ter. Tem que ter 2 CNPJs. Para a pessoa ter 2 CNPJs, ela vai ter que ter 2 contratos sociais, vai ter que fazer a abertura de 2 empresas, vai ter que pagar o contador ali por mês para 2 empresas. Que hoje, se a gente for pegar por baixo, assim, uma contabilidade de entrada deve estar cobrando o quê? Uns 350, 400 reais. Aí, né? Então, só aí a pessoa arranca ali, vamos botar 800 reais só
para pagar para o contador para poder ter esses 2 CNPJs abertos. Isso sem contar o food truck, sem contar todos os insumos, né? Que é uma outra curiosidade, Thiago, assim, ó, lei de bisnagas. Até 2022 era proibido ter bisnaga na mesa do restaurante, na mesa da lanchonete. A gente via aqui nos restaurantes e lanchonetes dos bairros, tinha, né? Mas eles podiam ser multados pela vigilância sanitária. Daí a gente recebeu reclamação de 2, 3 lanchonetes, 2, 3 lanchonetes. Recebemos a reclamação, isso aqui é um absurdo, que não sei o que nós tomamos cuidado. E se tiver uma contaminação na minha lanchonete, o maior penalizado vai ser eu. Eu vou perder minha clientela e tudo mais, e vou tomar multa, isso e aquilo. Eu sou responsável por cuidar da maionese, do ketchup, do condimento. Aí a gente foi para a vigilância sanitária, para entender o que a vigilância sanitária achava disso. A primeiro momento, eles acharam que a proibição era importante para evitar problema com salmonela e tudo mais, mas depois a gente achou um caminho e fez essa liberação. Então, assim, enquanto o cliente não está na mesa, essa maionese precisa ficar num local refrigerado. Quando o cliente vai comer o seu lanche, aí a maionese vem para a mesa para fazer a utilização. E, cara, isso deu uma nostalgia enorme, assim, no Sereia Lanches, no Gordão, a turma contente da vida com essa liberação, uma desburocratização simples, onde a gente precisou conectar os empreendedores com a vigilância sanitária, os empreendedores com uma secretaria da prefeitura. As melhores desburocratizações que a gente consegue são conectando as duas partes. Uma desburocratização para o empreendedor, mas também para o servidor. Vou citar um exemplo simples. Para emitir uma certidão negativa. Por um empreendedor, ele quer imprimir na internet e acabou-se. Super rápido, né? Se o servidor tinha 5 etapas para fazer e agora ele tem 2, eu desburocratizei para o empreendedor, desburocratizei também para o servidor. Aí a gente tem o casamento perfeito da desburocratização. A gente consegue voar muito fácil aí e consegue até uma dedicação maior das secretarias para fazer isso. Nós temos algumas certidões que o mercado dos corretores de imóveis, dos engenheiros, dos arquitetos precisam. Certidão de logradouro, certidão de confrontantes. Essas certidões, a gente quer unificar 4 certidões em uma só e emitir pela internet. Então, isso aí vai dar uma desburocratização enorme. Só a Secretaria da SAMA vai deixar de emitir centenas de declarações, de certidões todo mês, porque elas vão estar unificadas e vão ser feitas de maneira online. Então, essa daí é um tipo de desburocratização que ajuda o empreendedor e também o servidor a ter uma eficiência e trabalhar numa atividade mais nobre. Eu passei na pele esse sufoco, porque bom, a gente tem a empresa aí já, vão fazer 7 anos, e teve um período que chamava Skyline, até tá na caneca ali, Skyline, e a gente participava muito de licitação. Então eu participei de licitação no Brasil inteiro, eu participava mais pelo Comprasnet ali, e eu lembro que teve um pregão em específico, que cada pregão ele vai vir aí com uma série, tem o termo de referência, né? Então você tem que enviar uma série de documentos ali para você estar habilitado a participar daquela licitação. E eu estava bem no começo da minha carreira naquela época, então eu ia aprendendo, tem que pegar uma CND aqui, uma ali, e as de âmbito estadual e federal, certidão de débitos negativos com a Receita, você vai lá, coloca o CNPJ, consegue tirar bem fácil. Jogo rápido. Só que teve uma certidão que era uma certidão negativa de débitos mobiliários referente... Era uma certidão que dizia o seguinte: você não tem um imóvel no nome da empresa e você não tem nenhum débito. Só que isso faz tempo, acho que faz uns 4 ou 5 anos. E naquele tempo eu não conseguia fazer aquela solicitação online. E foi bem numa sexta-feira, eu fui na prefeitura aqui em Joinville, eu cheguei lá, fiz a solicitação e daí aquela coisa. A pessoa está de férias. Daí eu vendo o pregão que ia acontecer ali e tal, resumo da história. Por causa da burocracia, eu não consegui tirar a certidão e não consegui participar do pregão. Uhum. Então foi algo que eu senti na pele e eu pensei, mas é um negócio tão simples que poderia ter sido feito online. E é bom que tenha gente que veja isso, que nem você viu, tenha essa insatisfação e vá atrás e resolva isso, né? Um negócio simples, né? Só na internet lá, coloca, emite rápido. Ô, Thiago, aqui eu quero fazer um parênteses bem importante, tá? Porque a gigante maioria dos servidores, eles são igual a gente. Eles brilham o olho, eles querem a coisa certa, eles se destacam, Sim. Eles querem fazer o negócio acontecer. Tem uma pequena quantidade que às vezes atrapalha, joga contra e tal. E às vezes essa pequena quantidade, ela causa a fama dos outros. Mas a partir do momento que eu entrei dentro da máquina pública como vereador, né, que eu tenho essa experiência agora, eu consigo verificar que a gigante maioria, ela brilha o olho e quer as coisas certas. Então, eu tenho até a agradecer
agradecer aos secretários, aos servidores, por ter esse olhar atento também. É uma janela de oportunidades que nós estamos tendo, né? A gente estava conversando em off aqui que 80% da Câmara de Vereadores renovou, o prefeito renovou, os secretários renovaram. Então, essa janela de oportunidades está permitindo a gente fazer essas desburocratizações e ter esse olhar atento. Até trazendo uma curiosidade para você, a gente está tentando ter uma redução do INSS da obra para imóveis que são de baixa renda, para imóveis populares. Tem uma equipe trabalhando, tem um grupo de trabalho trabalhando nisso, e aí uma conversa com o prefeito falou assim, pô, quero te agradecer que você está tendo esse olhar atento, porque eu não consigo olhar tudo isso. Então, assim, essas pequenas coisas que você está tentando desburocratizar, está tentando fazer essas melhorias, ajudam a cidade como um todo, e eu não consigo fazer isso, então eu quero te agradecer. Então, de certa forma, ele reconheceu isso e agradeceu. O nosso objetivo é que, se for construir uma casa popular, a lei municipal ela esteja de uma forma adequada para que, quando bater no governo federal, esteja como casa popular. E aí tem uma redução do INSS da obra. Então, é um benefício para as pequenas construtoras, é um benefício para os joinvilenses que querem construir uma casa de até X metros quadrados, e aí é possível que esse INSS seja reduzido. Então, assim, a gente só consegue fazer isso tendo uma escuta ativa. Então, o pessoal que trabalha com regularização de imóveis veio trazer essa possibilidade. A gente não sabe se vai dar certo, está em fase de estudos, mas a gente não está evitando, né? Não está deixando de investir energia para conseguir dar certo. Se der certo, é um benefício para a cidade toda e acaba outras cidades podendo copiar o nosso case. Então, a gente está tentando... Isso é uma elisão fiscal, não é uma evasão fiscal, é uma elisão fiscal. A gente tenta usar as regras do jogo para pagar menos imposto. Legal, e Neto, é o seguinte agora. Qual que foi o top 3 fiscalização que você fez? Você coloca assim, caraca, não, consegui realmente trocar bastante coisas em relação a tal situação, consegui mudar um cenário diferente, mais difícil que tinha numa gestão anterior para agora. Qual que foi esses 3 pontos aí que tu coloca como principais no teu processo de fiscalização? Então, teve aquela que a gente recuperou recursos, né? Era uma fiscalização assim, muito simples, mas importante. Basicamente, o contrato dizia que era necessário ter 3 orçamentos e comprar pelo menor orçamento. Então, a gente fez esse comparativo e a gente viu que a empresa não estava comprando pelo menor orçamento, não tinha 3 orçamentos e tudo mais. Tanto é que a empresa aceitou devolver recursos para a prefeitura, né? Já está devolvido, a controladoria do município foi envolvida e foi bem importante. Vários servidores já deram... denúncias para nós com materialidade, dizendo que alguns servidores estavam recebendo, por exemplo, insalubridade. Tinha um médico recebendo insalubridade, mas trabalhando com telemedicina. Então, ele não deveria receber insalubridade. A gente faz toda uma avaliação junto com recursos humanos para fazer essas retiradas desses recebimentos fora do adequado, né? Isso traz um sentimento de justiça para esses servidores que estão trabalhando certinho, e traz uma insatisfação para esse que recebia e passa a não receber. Eu chutaria aqui 7 a 8 casos a gente já recebeu em situações como essa, sabe? E um item muito importante é a fiscalização da Ponte Plácido, Ponte Albé, que é a chamada Ponte Albertinho Borchen. Por quê? Porque quando a gente percebeu que a empresa que ganhou a licitação lá em 2022 era uma empresa que estava com uma obra em atraso na cidade de Barra Velha, uma ponte em atraso na cidade de Barra Velha, a gente começou a reunir toda terça-feira com a empresa. Só com o dono da empresa eu me reuni 2 vezes. Uma vez pedindo a procuração para que o engenheiro pudesse assinar as atas e uma segunda vez pedindo para o dono da empresa colocar mais gente, mais material na obra. Por que eu digo isso? Porque a ponte ela vai ser entregue agora, talvez em junho, julho, só que ela começou em 2022. E a primeira empreiteira a gente precisou romper contrato. Romper contrato por quê? Porque era uma empreiteira que estava fazendo uma obra em Barra Velha e não estava entregando, porque era uma empreiteira que não tinha condições de entregar a obra. Basicamente isso. Entrou na situação sem ter suporte. Em novembro de 2022 eu tive na obra e mais ou menos pelo dia 10, assim, pelo dia 9, depois do 5º dia útil, e os operários me pediram: ô patrão, cadê o nosso salário? Eu falei: como assim cadê o salário de vocês? Quem paga o salário de vocês é a empreiteira. Eu falei: a prefeitura ela paga em dia, 30 dias, 35 dias a prefeitura está pagando. Aí ele falou: não, mas a gente não recebeu o nosso salário. Aí eu, se a empresa não tem dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários, alguma coisa tem de errado. Quando a gente foi para a reunião na terça-feira, eu relatei isso
né? Os funcionários receberam o salário naquele dia, às 6 horas da tarde ali. A empresa pagou depois da nossa reclamação. Aí eu relatei isso na terça-feira, colocamos na ata e o engenheiro assinou a ata. E a partir disso foi possível romper o contrato com a primeira empreiteira. Agora, com a segunda empreiteira, a gente já vê que a conversa é diferente. Se a gente for na obra agora, deve ter 20 a 30 pessoas trabalhando na obra agora. Com a outra empreiteira era 4, 5 pessoas. Como é que constrói uma ponte com 4, 5 pessoas? É verdade. E essa ponte é a ponte que começa ali no Bucarém? É do Bucarém, do lado do Celso Ramos e vai até a Rua Albé. Então a gente, se for olhar no meu Instagram, no meu Facebook, a gente vem fiscalizando ela desde 2022. É um trabalho longo e só vai concluir com a inauguração da obra, com a entrega da obra para a população. Assim como essa, a gente tem diversas obras que a gente faz dessa forma, né? E uma curiosidade, já me reclamaram bastante sobre poluição de rio. E é um negócio bem difícil da gente conseguir descobrir qual é a residência ou qual é o comércio que está poluindo o rio. Porque a tubulação vem toda por debaixo da terra. Teve uma situação ali no Costa Silva, na rua Vice-Prefeito ali, eu estive com a Companhia Águas de Joinville e com os fiscais da SAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, lá no local, e a gente não identificou qual era a residência, nem o comércio que estava fazendo a poluição. Pingava uma tinta verde no rio e a gente não identificou. E o que foi feito, né? Tá bom, a gente não consegue identificar, mas não pode deixar isso aqui até 2050, né? A gente tem que tomar uma ação. A Companhia Águas de Joinville contratou uma empresa para fazer as inspeções, as fiscalizações nas residências, nos comércios, colocando aquele líquido, aquele corante, para saber se está tendo a destinação correta. O esgoto na tubulação de esgoto, né? E a água da chuva na drenagem, na tubulação que vai para os rios, né? A água da chuva tem que ir para os rios, o esgoto tem que ir para a estação de tratamento de esgoto. Então, assim, nasce com uma fiscalização e termina com um encaminhamento futuro, termina com uma devolução de recurso, termina com uma entrega de uma benfeitoria para a cidade. Legal, uma posição diferenciada, né? E um ponto importante, né, que você falou de fiscalização, de projetos e afins. Cara, tenho visto muita gente reclamando sobre a mudança de rota da cidade. Que a rua Autocar está com dificuldade para passar carro, a parte final agora ali do Celso Ramos, do SESI, está sendo difícil para poder transitar ali. Qual que é o benefício que a prefeitura pensou quando fez essas mudanças, essa estrutura? É pensando na ponte mesmo? É pensando numa logística diferente? Qual que foi essa... Eu acho que a ponte ela fica num outro segmento ali da cidade. Você fala do Autocar ali, eu acho que tem muito a ver com o Cidade das Águas, né? Que vai ser, vai ser um baita melhoria aqui, né? Para Joinville, né? Então, eu acho que tá um pouco confuso. Claro, o Neto vai poder falar, tá um pouco confuso melhor, agora, né? Mas tenho certeza que é um negócio que foi pensado em conjunto lá com o Parque das Águas, né? Cara, a obra dá transtorno. Seja na sua casa ou na sua rua, dá transtorno. A gente fez reforma aqui, nossa, sabe por quê? Então, só que assim, é bem planejada para fazer com o melhor que a gente pode com a condição que a gente tem. As regras, as leis de licitações, elas são bem burocráticas, tem diversas etapas, tem obra que precisa de licença ambiental e tudo mais. Falando da Autocar, a Autocar ela deve ser finalizada uma primeira parte agora em junho e uma segunda parte em agosto. Então, toda a parte de asfaltamento ela já está finalizada, falta a parte de calçada. O benefício ali dessa parte da Autocar é que toda a tubulação de gás, tubulação de água, tubulação de esgoto, tubulação de energia elétrica para a iluminação pública está passando pela calçada. É uma obra diferente. Então, primeiro precisa que a empresa de gás venha e finalize a parte dela. Depois vem a empresa de Águas de Joinville e finalize a parte dela. Depois vem a empresa de iluminação e finalize a parte dela. Não tem como trabalhar todo mundo simultâneo. E isso ali vai finalizar uma parte agora em junho e uma parte em agosto. É a expectativa que a gente tem, o acompanhamento que a gente tem. E o nosso objetivo, enquanto cidade, enquanto Prefeitura de Joinville, é finalizar a duplicação como um todo. A Rua Autocar Défio, ela ficar como uma duplicação, um grande acesso da cidade, né? Um dos principais acessos da cidade. Ali onde está sendo feito agora tem emenda parlamentar. Os deputados e os senadores mandam recurso para fazer a emenda parlamentar, a prefeitura completa com o restante do valor. Então, assim, de certa forma, se a gente não usar o recurso, a gente perde o recurso. Então é melhor, já que tem uma parte do recurso, 30%, 20%, 40%,
Vamos utilizar esse recurso para fazer uma parte e depois o restante. Então, a Cidade das Águas vai dar uma movimentação diferente no bairro, né? Vai modificar completamente, um bairro totalmente planejado, e ali vai exigir também uma benfeitoria de completar o restante. A Santos Dumont agora também está em duplicação, né? Uma primeira fase agora, uma segunda fase depois. A Santos Dumont foi entregue a ordem de serviço para fazer a duplicação. Em que trecho dela? Da rua... Me ajuda ali? Da Rua Nova Trento até a Rua Dom Bosco, nesse primeiro início, e depois da Rua Dom Bosco até o Garten, no segundo aquele momento. trecho ali onde fica Transtuso ali, né? Isso. Tá. A segunda parte já tem o projeto executivo e já tem a grana. Só falta que alguns terrenos que são particulares a prefeitura faça a compra. Então, a segunda parte ela deve ter também essa finalização, né? E aí, ao longo dos meses, a gente vai conseguir ver isso, a execução, passo a passo, né? E agora, vindo para o Bucarém, né? A Procópio Gomes com a Rua Uruçanga, nós tivemos ali o SESI Escola de Referência, que é incrível, tá? Tem hoje bastante alunos e eles querem aumentar para mais de 3 mil alunos, e aquilo ali modificou todo o trânsito da região. Então foi no início deste ano, fevereiro, março, quando começou a acomodar os pais chegando, os alunos chegando, cara, deu um trânsito enorme ali e precisou fazer com que tivessem algumas modificações na Uruçanga. Só que aí o retorno para os bairros Itaú, bairro Guanabara, para os bairros ali, a Fátima deu uma atrapalhada bastante. E aí foi necessário fazer essa questão do binário, né? Tanto da Rua Uruçanga quanto da Procópio Gomes. A gente acredita, vendo o projeto executivo, que vai ficar bem melhor, né? A Procópio Gomes ela vai descer com 4 a 5 faixas. Vai descer sentido centro para a Zona Sul, e a Uruçanga vai vir com 3 faixas da Zona Sul para o centro. Então, a primeira fase é até a Ponte Plácido, até a Rua Plácido, onde a Secretaria ela quer finalizar de uma maneira mais rápida, em poucas semanas, em 6 semanas, né, finalizar de uma maneira mais rápida. Para quê? Para o pessoal que vai para o Fátima, para o Guanabara, para o Itaú, já consegue ou ir pela Ponte Mauro Moura ou ir pela Ponte Plácido, que já vai ser inaugurada daqui a pouco. Então, essa é a primeira fase, mas a conclusão da Procópio Gomes é cerca de 120 dias. Então, assim, não precisou fazer licitação, porque a prefeitura utilizou as licitações que ela já tem, os contratos que ela já tem para fazer essa obra. Então, não é uma licitação específica para Procópio Gomes. Mas e aí, por isso, conseguiu fazer em mais ou menos 4 meses. Senão ia ser pelo menos 6 meses de prazo de licitação para depois execução de obra. E ali era uma situação onde, com o SESI Escola de Referência, a gente não conseguia esperar tanto. A gente precisava ser mais ágil ali na resposta para a população. Entendi. Então vamos dizer assim que agora vai mudar o sentido. Você, a Procópio vai vir para o centro, é isso? E a Uruçanga voltar ou ao contrário? A Procópio vai do centro para a Zona Sul. Voltando, né? E tanto para a direita, os carros vão poder virar, quanto para a esquerda. Legal, isso então, é bom, né? Se não você quiser entrar bairro, na né? Inácio Bastos, você vai conseguir virar para a esquerda. Agora não pode fazer isso, né? Agora não tem pode. Que ir lá atrás, tem que voltar. dar o contorno. Sim, sim. Então, e o ônibus, ele vai ter um corredor de ônibus que vai para o lado esquerdo. Como a gente sabe, a porta do ônibus fica desse lado, do lado direito, e daí o ponto de ônibus vai ficar onde são os corredores hoje. Então, vai ser alargado o ponto de ônibus, já foram feitos 2 e precisa de mais 3. E vai ser toda uma modificação ali, vai ficar bem bacana, bem bacana. Não, e assim, é importante você falar isso, porque eu creio que essa informação sobre a duplicação de forma certa da rodovia ali, né, da rua, indo e voltando, poucas pessoas sabem disso. Pelo que eu converso com a galera, ninguém entende o que está acontecendo ali. Sim. Então é um negócio que incomoda, porque tu fala, poxa, eu tô vendo uma obra no meu bairro, uma obra de locomoção, e eu não sei o que vai acontecer no final. Então você fica perdido, e aí você vê que tu tem que ir lá longe para fazer um retorno agora por causa da obra e não entende, você reclama. Então esse tipo de localização e de colocação logística pra galera, pra população, é muito importante. Porque a longo prazo a galera não vai falar, poxa, não foi avisado sobre isso. Sim. Todo mundo já espera o que vai acontecer. Então é um ponto importante para deixar pra galera da Zona Sul ali, né, entender como funciona, como está funcionando aquele tipo de obra, para daqui a pouco todo mundo saber que não pode entrar na Procópio mais para subir pro centro. E já se localizar melhor e não ter risco de multa, acidente e afins, né? Isso é muito legal. Eu vou falar um negócio polêmico agora. Agora tu vai gostar. Ih, gostei. Um dos grandes desafios da prefeitura é a comunicação. É um desafio imenso.
Só que a população não gosta que a prefeitura gaste com publicidade e propaganda, prefere que invista em saúde e educação. Só que um dos grandes desafios é essa parte da comunicação. O que eu acho? Eu acho que uma campanha para combate à dengue, ela é importante, ela tem que acontecer. Eu acho que uma campanha de vacinação tem que acontecer. Eu acho que uma campanha de volta às aulas tem que acontecer. Uma campanha com relação a moradores de rua tem que acontecer. Uma campanha com relação a mudanças de trânsito, especialmente direcionada para aquela população que ali vive, eu acho que tem que acontecer. Eu acho que o que não tem que acontecer é o vereador, ou o prefeito, ou o deputado, ou o governador, ou o presidente fazer uma campanha se autopromovendo. Quando a mensagem ela for importante para a população, sempre tem que acontecer, né, de uma maneira equilibrada, sem torrar dinheiro e tal, mas eu acho que tem que acontecer. Por quê? Um dos grandes desafios que nós temos é a comunicação. E é um desafio universal, né? A gente vê isso realmente em todos os pontos, principalmente na hora de você trocar uma ideia com uma pessoa que não está diariamente no WhatsApp, no Instagram, não consegue te acompanhar, às vezes, nas notícias que você posta lá. Então, realmente, a comunicação precisa ser um marco grande, né? Ainda mais, eu creio que o Adriano também pense nisso, né? Para uma melhoria futuramente. Porque, igual eu falo, muita gente, claro, todo mundo está curtindo muito o governo, está aprovando bastante a ideia do novo aí, em todos os sentidos. Só que tem gente que chega e não consegue compreender alguns tipos de projeto. E se realmente melhorasse a comunicação, quebrar esse tema polêmico para a galera, é muito importante, né? Um ponto aqui, eu falei para vocês que eu tenho 4 bandeiras: desburocratização, fiscalização, eficiência dos gastos e a parte de transparência. Pô, mas você está falando em investir mais investir em comunicação, publicidade e propaganda? Não, cara, é assim, é eficiência dos gastos, não é zerar, não é zero gastos, zero custos. É eficiência, a gente precisa investir de maneira eficiente. Por exemplo, no meu gabinete nós estamos quase chegando a R$900 mil de economia. Por quê? Porque eu tenho 2 assessores a menos e porque eu utilizo o mínimo que eu preciso de verba de gabinete. Nem por isso eu deixo de imprimir, nem por isso eu deixo de ter material de expediente, nem por isso eu deixo de fazer qualquer atividade. Mas eu me comprometi com a redução de gastos e, a partir disso, com a eficiência dos gastos, e a partir disso a gente traçou metas e está seguindo passo a passo. Se eu tivesse... É certo ter 8 assessores ou é certo ter 0 assessores? Eu não acho que não é certo nenhum nem outro. Eu acho que é certo tu ter um equilíbrio para entregar um bom resultado, para prestar um bom serviço. Então, hoje a gente trabalha com 6, poderia estar trabalhando com 8. E a partir disso, a gente consegue fazer essa economia de quase R$900 mil. Até o final do ano deve chegar próximo de R$1 milhão ou atingir R$1 milhão. É dinheiro, né, Thiago? É dinheiro. Me veio uma questão aqui agora, que é um tema que, da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes ali. E eu não sei vocês, mas vendo tudo aquilo, a gente acaba se comovendo bastante, a gente acaba se colocando no lugar deles e principalmente a gente acaba pensando, e se isso acontecer na nossa cidade? Né? Já tu deu minha mente, Thiago, você tá pensando nisso também. Toda uma situação que aconteceu que a gente já vem acompanhando ao longo do tempo. E a gente se coloca muito no lugar dele. São nossos vizinhos aqui, nossos irmãos. Inclusive, a gente está ajudando muito eles. Inclusive, Joinville, a gente via muito pelas ruas várias empresas, né, colocando cartazes. Ponto de coleta de doação. Então, o joinvilense ele foi muito solidário também com tudo isso. E a gente fica pensando, e a gente? Joinville, a gente tem um rio que passa aqui, né? É uma cidade litorânea, temos praia em Joinville, a praia da Vigorelli. A questão das enchentes, elas acontecem de vez em quando em Joinville, mas a gente fica preocupado. Claro, vocês com certeza pensaram nisso, Joinville. Como que fica essa situação agora? Pensando numa situação fazendo um paralelo aqui com o Rio Grande do Sul. Problemas complexos não existem soluções simples. Existem soluções que precisam ser bem planejadas e bem executadas, né? Uma das possibilidades que já foi feita e já está sendo feita é que todo ano está sendo limpo, retirado o material de dentro do rio para ele ter mais capacidade de passagem da água e tudo mais, 150 quilômetros de rios. Então, isso é bastante coisa. Isso tem ajudado bairros que antes alagavam, não alagam em situações normais. Óbvio que se for uma chuva, a maior chuva dos últimos 10 anos, aí vai alagar. A maior chuva dos últimos 50 anos, aí vai alagar, porque Joinville está ao nível do mar, né? Então, existe uma situação de essa manutenção, essa limpeza, ela é fundamental para diversas localidades. Por exemplo,
Há 2 meses atrás, o município recebeu um ofício do Ministério Público dizendo que não podia mais fazer limpeza de rio. Se fosse além de 1 quilômetro, limpeza de rio. Eu não estou falando de alargamento, eu não estou falando de poluição, eu estou falando de tirar o material para que tenha mais capacidade de água passar e fazer essa drenagem, né? Se tivesse mais de 1 quilômetro, ia precisar de licença do IMA. A licença do IMA leva anos para fazer. Aí a casa do cara ia estar debaixo da água esperando o burocrata dar licença. Né? Nós não estamos falando em alargar o rio, nós não estamos falando em mudar o curso do rio. Nós estamos falando em... Se o rio antes ele tinha 4 metros de profundidade, agora nós vamos tirar o material para permanecer os 4 metros de profundidade, para não alagar a casa do morador ali. Então, existe isso e existe obras maiores. Então, agora, no rio Águas Vermelhas, está sendo feita uma obra de dragagem enorme. Que rio que é esse? Águas Vermelhas, ele pega o Morro do Meio, aquela região ali, entendeu? E lá eles têm uma situação que no início, 2021, teve uma chuva lá que teve diversas pessoas desalojadas, 2021, 2022. A gente espera que com esse serviço que está sendo feito, que é uma dragagem grande, não tenha essa situação. Aí essa situação de ter uma dragagem grande, aí tem licença ambiental, tem financiamento específico para isso, uma obra grande. Na Zona Sul, especialmente, a gente está vendo uma situação ali junto com os moradores, né? Que algumas ruas suburbana, Beirute, aquela região ali, teve alguns alagamentos. E a prefeitura tem um projeto bem grande, que já faz mais de ano que ela pediu licença para o IMA, não saiu a licença ainda, e ela quer fazer a melhoria naquela localidade. Vai precisar desapropriar algumas casas, vai precisar alargar o rio em alguns locais, por quê? O grande problema o rio, vamos dizer que ele vem com 8 metros e depois ele afunila para 2. Então, nesse local onde tem 8 metros, ele não vai conseguir dar vazão. E aqui ele vai começar a represar e vai começar a alagar. Então, essa é uma das seguintes situações. É importante que, óbvio, o que aconteceu no passado a gente não consegue mudar. Mas as construções, a partir de agora, elas precisam respeitar esse distanciamento dos rios, por situações como essa. Entendi. Então, tem um projeto, vamos dizer assim, para poder evitar esse conflito na cidade, né? Sim. E assim, aproveitando bem rapidamente, eu quero agradecer aqui a Cetracajo, que são o sindicato das transportadoras. Tá? Eles ajudaram nós muito, né? O Corpo de Bombeiros, a igreja, né? O Onda Dura e tudo mais, a fazer esse transporte desses donativos para lá. Então, eu tive no Corpo de Bombeiros lá dando uma ajudinha. Né? Quando eu comecei a trabalhar ali uns 15 minutos fazendo a separação dos materiais, pegando dos veículos e separando ali e tal. Aí veio o Caio para mim e falou assim, Neto, eu preciso de um caminhão. Eu falei, legal, bacana. E como é que vocês estão fazendo? Daí ele falou assim, não, é sério, eu preciso de um caminhão. Esse caminhão aqui está cheio, esse aqui nós estamos enchendo, nós temos mais de 100 pessoas aqui que podem ajudar a encher outros caminhões e eu preciso de um outro caminhão. Aí eu falei, cara, e como é que vocês estão fazendo? Nós ligamos para a transportadora e pedimos o caminhão. Aí eu peguei e fiz isso. Liguei para o Ulisses, que é de uma transportadora, liguei para o Paulo Zendron, que é de outra transportadora, e falei, cara, nós precisamos de um caminhão, é isso, isso, isso. Aí o Paulo pegou, jogou lá no grupo, né? Aí o Giacomo, que é o presidente da Cetracajo, conversou com o pessoal e mandaram mais 2 caminhões. Não foi um só, foram 2 caminhões. Então, assim, nós temos que agradecer bastante a Cetracajo, o Giacomo, o Paulo, o Ulisses, que eles apoiaram demais ao Rio Grande do Sul, Joinville, né? E eu queria destacar aqui também o Corpo de Bombeiros, cara. Só Sim. O Corpo de Bombeiros, que é uma entidade que tem uma marca enorme, que consegue fazer um trabalho incrível, consegue unir esquerda, direita, centro, todas as pessoas para ajudar daquela forma lá, cara. Muito legal. Quando o caminhão saía com os donativos, o pessoal começava a bater palma, cara. Arrepiava assim, ó, entendeu? Muito bacana, cara, muito bacana. Legal, né? Eu vi também que teve um cliente nosso que tem a Roda Log, que é transportadora. Eu vi o caminhão saindo lá do Corpo de Bombeiros também. Agradecer o Stefan Bogo aí também. Então, cara, jogavam no grupo e quem conseguia ter a disponibilidade de um veículo chegava lá. Então, foi bem bacana, assim, muito legal. Agradecer a todos ali. Eu sei que a Cetracajo, eles têm esse trabalho aí bacana e se tem alguém que tem essa expertise de fazer o transporte, de ver as melhores rotas, são eles. Então, cada um com a sua habilidade conseguiu ajudar de certa forma. Legal. Neto, deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, cara. Ou não, né? Depende da situação.
Aborto. Qual, cara, que foi o maior desafio de você conciliar a tua vida pessoal com a vida de político? Teve ameaça pra você, pra sua família? Como que foi esse ponto aí de você conseguir ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho e também trabalhar pra caramba na parte de vereança lá? Cara, quando a gente trabalha numa empresa, normalmente a gente tem um horário fixo e a gente pode fazer hora extra, banco de horas, né? Normal. Na vida pública, a gente não tem hora fixa. Então, isso, equilibrar a vida particular com o trabalho é meio desafiador, assim. Né? Normalmente, às 8 da manhã e 7 da manhã, a gente tem menos agenda, mas daí a sessão da Câmara acaba às 19 horas e depois das 19 horas a gente tem agenda. Então, tá distante da família até às 9 horas, até às 8 horas da noite, até às 10 horas da noite, é um pouco desafiador. Tá? Com relação ao trabalho, assim que eu assumi, nos primeiros dias de janeiro de 2020, a gente aceitou fazer a CPI do Rio Matias. E aí, o que acontece? Eu fui membro da CPI do Rio Matias e eu pensava assim, cara, eu nunca fui vereador, eu não sei como é que faz uma CPI. E se virar pizza isso daqui? Daqui a pouco eu fico mal falado na cidade, se não der certo, se virar pizza, entendeu? Não, nós temos aí pesou uma responsabilidade enorme nos ombros, assim. E aí, o que a gente fez? A gente eu comecei a ir para as reuniões com 10 perguntas para fazer para as pessoas ali, para tentar identificar aonde estavam os erros e onde a gente podia melhorar o futuro. Então, a CPI do Rio Matias era uma situação que a gente tinha o nosso centro da cidade totalmente destruído, entre aspas, as ruas ali por conta da obra e tudo mais. A gente precisava dar uma resposta para a população, a gente precisava apoiar a prefeitura para ter essas melhorias e a gente trabalhou demais, cara. 60 mil páginas de documentos. Só o relatório final, mais de 300 páginas. Então, ali foi um grande desafio. Sem contar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um assunto impopular. Minha mãe era servidora pública. É óbvio que eu não queria fazer nada que prejudicasse minha mãe ou qualquer servidor, mas entre a forma de aposentadoria do servidor e a forma de aposentadoria do INSS, nós tínhamos que aproximar mais. As regras tinham que ser mais próximas. Então, o nosso objetivo era fazer isso, colocar as regras mais próximas. Nunca pior do que o INSS, nunca piorar para um, melhorar para outro, ou situação adversa. E aí teve bastante pressão do sindicato, bastante pressão de alguns servidores, discussão e tudo mais, né? E uma outra situação que me pegou de surpresa, mas que eu precisei agir muito rápido, foi aquele pedido de impeachment do prefeito Adriano no ano passado, que foi uma votação apertada de 8 a 7 votos. Mas qual que foi essa história, né? Foi na surdina? Foi um negócio meio maquiavélico? Qual que foi esse ponto aí para fazer isso? A sessão da Câmara começa às 17 horas, a gente estava em reunião do gabinete, né? Ela normalmente começa ali, apesar de poder iniciar às 17, ela começa às 17h10, 17h05, 17h15. Eu estava no gabinete conversando com a equipe, de repente a gente começou a ouvir de pedido de impeachment. Daí eu vi que o que eles estavam falando de pedido de impeachment era sobre radar. Aí eu falei, radar, tranquilo, tenho todas as informações, consigo rebater todas as acusações, tal, de boa. Só que a gente estava com menos vereadores na casa. A gente estava com 15 vereadores de 19. Então, de certa forma, a esquerda, o pessoal aproveitou desse momento para criar essa situação de impeachment. Então, quando eu cheguei no plenário, o presidente era o vereador Érico estava presidindo, o vereador Diego estava em viagem, que é o presidente, Diego Machado é o presidente da Câmara. Aí eu tomei conhecimento da situação e falei, ô Érico, tu abre a discussão e eu sou o primeiro a falar, eu já venho e já defendo de cara. Mas a gente ficou apreensivo até o final por causa do 8 a 7. O 8 a 7 ali foi bem difícil. Teve presidente de partido mandando os vereadores votar a favor do impeachment. Os vereadores não aceitaram. Alguns vereadores não aceitaram votar a favor do impeachment. Mesmo o presidente do partido dizendo que era para votar favorável. Então foi uma situação assim que a gente teve que reagir muito rápido. E, de certa forma, pela lei federal, o prefeito Adriano não perderia a cadeira, continuaria como presidente, mas pela lei municipal ele perderia a cadeira. Ia ter que entrar na justiça com mandado de segurança, ficar uns dias fora e depois retornar. E aí, depois disso, a gente mudou a lei municipal para ser igual à lei federal. Obviamente que se tiver algo irregular, seja ele quem for o prefeito, seja ele quem for o presidente, quem for o governador, se tiver algo irregular e for realmente definido através de um processo julgado, avaliado pelos vereadores, pelos deputados, pelo Congresso, esse cara tem que sair fora. Isso, a gente não discute isso. Mas
A partir do momento que alguém protocola um pedido e ele é aceito só o pedido sem avaliar se existe ou não irregularidade, o prefeito, o governador ou o presidente tem que sair, aí já é uma maneira incorreta já. Tentaram puxar o tapete do Adriano ali, vamos dizer assim. Falando uma linguagem bem portuguesa, assim. Foi um negócio no apagar das luzes para poder derrubar ele. O que é mais difícil, assim, né, é o efeito surpresa nas situações como essa. O efeito surpresa, seja para um assalto ou para uma situação como essa, é muito difícil. E ali, realmente, o que foi tentado fazer foi nos pegar de surpresa. Mas tu falou, né, um ponto ali sobre a esquerda, mas tem esquerda na Câmara? Realmente, assim, tipo, denominada, que eu saiba, tem só uma vereadora, né, que é do PT. Sim. Mas tem mais alguma pessoa que tá mais falada aqui pra cá, que tem essa diretriz mais escondida, assim? Como que funciona lá? Cara, eu vejo que tem diversos interesses. Então, assim, para o projeto X eu tenho interesse de votar a favor, para o projeto Y eu tenho interesse de votar contra. Então, não é uma discussão tanto de esquerda e direita, mas assim, voltando para o início, do que eu acho que é política. Nós temos 3 soluções e às vezes a gente diverge de qual solução cada um quer. Então, eu acho que é mais essa linha, assim, sabe? Eu digo de esquerda porque a gente sabe que teve pessoal do sindicato envolvido nesse pedido de impeachment. A decisão de cada vereador se ia votar a favor ou contra é dele. Mas quem deu o primeiro passo foi o sindicato ali, pelo que a gente tem de informação, o pessoal do sindicato com relação a esse impeachment, sabe? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta agora para entender como é que foi a fase de campanha, porque é uma fase que é bem cansativa, trabalha-se muito ali, e como você não tinha experiência ainda nisso tudo, eu queria entender como é que foi bolar essa campanha. Você não era da vida pública, era só da vida privada. Como é que você fez para as pessoas te conhecerem? Como é que foi essa sua primeira campanha, né? Quando você foi eleito lá em 2020, né? 2020. Cara, basicamente é o seguinte, tu tem que ver qual acordo tu vai fazer contigo mesmo, depois qual acordo tu vai fazer com as outras pessoas. Por exemplo, dentro de casa, meus pais, meus irmãos falavam assim, cara, isso aí, política não é pra ti, porque tem corrupção, tem isso, tem aquilo, tu é muito certinho, tal. Aí eu falei assim, peraí, na Bíblia não tá escrito honrar pai e mãe? Então fica tranquilo, eu não vou botar a mão em dinheiro nenhum que não seja meu. Honrar pai e mãe, vocês vão sentir orgulho de mim, entendeu? A outra coisa é a seguinte, na campanha, ninguém pode ter mais vontade do que eu. Eu posso perder a eleição pelas pessoas conhecerem mais pessoas, por gastarem mais dinheiro na campanha, mas não vou perder a eleição pelas pessoas terem mais vontade que eu. Então eu fui criando algumas coisas assim na minha cabeça. O que eu ia aceitar, o que eu não ia aceitar, qual ia ser a minha forma de atuação. A partir disso eu comecei a estudar. Nunca tinha feito campanha, fiz diversos treinamentos e comecei a colar post-it na parede. 1 post-it, 2 post-it, 3 post-it com ideias. Então, a educação é a arma mais poderosa para melhorar Joinville. Fui lá e colei um post-it na parede. Em algum momento eu vou usar isso, mas eu não sei quando. E depois eu peguei todos os post-its, alguns deles eu joguei fora e outros eu encaixei nas semanas. O que eu vou fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana. Então, de uma maneira geral, essa foi a forma de atuação. Cara, ninguém sabe como é que vai ser e uma coisa importante que tem é que eu sou bem dinâmico e a campanha é dinâmica. Então, a gente via que na quarta semana não adiantava eu falar sobre mobilidade urbana porque todo mundo estava falando na ponte X ou na obra Y. Então, ou sobre as finanças do município, saúde e tal. Aí a gente tinha que bolar o que dentro do meu planejamento eu podia falar sobre saúde. Um diferencial que eu tive pelo fato de eu ser contador, eu peguei o orçamento de 2019 inteiro, todas as contas, todas as secretarias, gabinete do prefeito, subprefeitura, tudo, e eu fiz uma avaliação bem simples, Thiago. Se fosse o teu dinheiro ou se fosse o dinheiro da Temos, você ia gastar daquela forma? Então, a partir disso, eu consegui trazer as perguntas das pessoas, eu dava resposta conforme eu via no orçamento. Eu lembrava do orçamento. O orçamento da assistência social é tanto, é assim que é investido, tal. Eles têm isso de serviço público. Olha, não conheço a realidade, não sei se é possível, não sei se a lei federal proíbe ou não, mas eu acho que deveria ser assim, assim, assim. Então, as pessoas olhavam assim, pô, esse moleque aqui já estudou tudo isso e ele nem é vereador ainda. Então, eu tentava trazer para a minha zona de conforto. Orçamento, dinheiro, recurso. E a campanha é muito, assim, repetição. Às vezes eu falava contigo, falava com o Conrado, falava com o Rodolfo, falava com a Priscila, falava com
a Alessandra, e eu achava que eu já tinha... Aí eu vou falar com uma sexta pessoa. Eu achava que eu já tinha falado o que eu tinha falado para vocês. Né? Mas com essa sexta pessoa eu não tinha falado ainda. Eu tenho que falar a mesma coisa. Repetição, 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 repetição. E aí é uma questão de a gente conseguir, de certa forma, unir as pessoas. Então, assim, em determinado momento uma pessoa me falou assim... vai fazendo. No final vem voto, tu não sabe nem de onde é. Vai fazendo. Bem assim, a pessoa falou... E eu super agoniado, né? Eu agoniado, não, porque não sei o que e tal. E aí... Realmente, no final vem voto da onde a gente não sabe, mas assim, de certa forma a gente vai cativando as pessoas, né, com as nossas ideias, com o nosso comportamento, com a nossa responsabilidade, e essas pessoas passam a ajudar a gente, a indicar para o amigo do amigo, indicar para a sua família e tal, e isso aí tem muito valor, sabe? Porque nos últimos dias ali as pessoas não sabem quem vão votar, e de certa forma... Como eu não sabia fazer campanha, minha turma também não sabia fazer campanha. Então, eu tinha que ir semanalmente ou diariamente ensinando eles. Essa fase a gente precisa fazer isso. A próxima fase a gente precisa fazer aquilo. E assim sucessivamente. Então, nos sábados, tinham sábados que tinha 10, 15, 20 pessoas comigo nas ruas. Não, né? A gente conseguia ficar em 3 sinaleiros diferentes. Isso, eu honestamente, eu não sei como que eu consegui engajar tantas pessoas. Mas o segredo está nisso. E uma coisa legal, né? Eu tive o prazer de participar contigo numa parte da caminhada ali. E eu lembro de uma vez que, logo no início da campanha, que tu foi no futebol que eu joguei 11 horas da noite, lá no Copacabana. Tu lembra disso? Todo mundo daquele povo ali votou em você. São os amigos que eu tenho conhecimento ali, eles deram a certeza que iam votar em você, porque eles nunca tinham visto um cara, depois de um dia de campanha, um cara que estava querendo crescer na parte política, e no futebol de uma molecada aleatória no Floresta pra trocar ideia. E aí, tu tava morto aquele dia, lembra que tu tava cansadaço, tu foi lá ainda, trocou uma ideia, ele até jogar bola, não jogou que tava cansado, né? Trocou uma ideia com a galera, então foi uma coisa marcante, né? Essa tua proximidade com as pessoas que você realmente não conhecia e de uma forma simples, né? Eu não pedia voto. Tu acredita que um político não pede voto? Eu apresentava meus compromissos. Meu compromisso é esse. Fiscalização, desburocratização, transparência e eficiência dos gastos. Esse é o meu compromisso. Tu acha que isso daqui é importante para a nossa cidade? E aí, no final, nos últimos dias, eu falava assim, cara, me dá um voto de confiança. Me dá um voto de confiança. Eu não sabia pedir voto. E foi dessa forma que eu vou fazendo. O meu compromisso é esse. Porque assim, se eu prometo para a pessoa, é uma coisa. Se eu tenho compromisso com a pessoa, cara, tenho um compromisso, tem que cumprir e acabou. Não existe meio termo. Ele tem que cumprir e acabou. Então, o pessoal fala assim, qual que é as tuas promessas? Qual que é as tuas propostas? Não, meu compromisso é esse. Entendeu? Então, isso também deu um diferencial bacana, assim. Por quê? Porque... todo mundo tem uma história, eu tenho uma credibilidade, eu venho da empresa e tal. E como eu faço dessa forma de dizer que é um compromisso, as pessoas vão olhar diferente. E o fato de, o cara veio aqui e não pediu voto, que negócio esquisito, esse bicho é diferente. Então, de certa forma, eu consegui ser eu mesmo. Um dos compromissos comigo mesmo era, eu vou continuar sendo eu mesmo. Legal. Seja como candidato, seja como vereador, eu vou continuar sendo eu mesmo. Se eu vou num restaurante e cumprimento só quem eu conheço, posso desejar boa tarde, posso desejar bom dia, bom apetite, beleza, vou ser cordial, vou ser educado. Mas se eu vou no restaurante e eu cumprimento quem eu conheço, eu vou continuar, enquanto candidato, cumprimentando quem eu conheço, eu vou continuar como vereador cumprimentando quem eu conheço. Não é pessoal meu, sair cumprimentando todas as pessoas da mesa, só para citar um exemplo. Não é aquela coisa meio política, né, Neto? Tu é realmente quem você é, igual você falou, tem esse sentimento de você ser essa pessoa que tem essa humildade, troca ideia com a galera de forma mais tranquila, não se exalta, né? Teve uma situação até que uma pessoa pediu uma situação X para nós. Queria fazer um galpão, um empreendimento numa área rural que não podia. E aí eu peguei e falei assim, cara, esse cara é próximo de mim, é um amigo, um conhecido e tal. E aí eu sabia que não dava para fazer, sabia, ponto. Aí o que acontece? Eu chamei esse cara no gabinete, a doutora Tainara me ajudou e a gente conversou com ele e disse, não dá para fazer. Daí ele ficou meio chateado comigo porque eu dei a letra real para ele. Eu falei, olha, fulano, é o seguinte, eu prefiro vir e dizer para você que não é possível fazer e você não perder tempo e não ter esperança nisso e você planejar o seu futuro do que te enrolar. Em resumo. É melhor uma resposta sincera, né? Árdua, mas rápida, do que ficar numa enrolação e não querer, né,
falar, vamos ver, depois no futuro enrola o cara. Não, cara, já manda. Melhor coisa, ser transparente. Ser Talvez direto, no né? médio prazo a gente pode ter essa solução, mas no curto prazo, nos próximos 2, 3 anos, nós não vamos ter essa solução. E a pior coisa para você, empreendedor, é ficar no limbo. No limbo você não sabe se vai para lá ou vai para cá. Então eu já vou te dizer agora, ó, no curto prazo não vai ter. Se você quiser esperar, talvez no futuro pode ser. Legal. E assim, Neto, uma coisa que a gente vê, né, e pensando no que como foi a eleição, 2020 era época de pandemia, né, coronavírus. Me ajudou. Entendeu? Então, como que foi pra você essa questão de ter uma campanha reduzida? Acabou que a gente usou muito a internet também, né? Você fez muito posts ali, fazia comunicação diária na internet. Qual que foi essa pegada pra você, essa parte digital? Como que foi seu olhar clínico, assim, de métricas, de análise? O que você tem a dizer sobre isso hoje a campanha ela não rola só no offline, né? Mas ela rola também muito no online. Ela se equilibra. A parte da 2020 era Covid, me ajudou por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito casa-trabalho, trabalho-casa. Eu não sou conhecidão, eu não sou carismático e tal. Eu sou cordial, todo mundo que me conhece, a gente se dá super bem, só que eu não era conhecido. Então, de certa forma, os outros candidatos não poder fazer carreteira, macarronada, galinhada e tal, e juntar um monte de gente, acabou me ajudando de certa forma, sabe? E o meu desafio era que eu convencesse você, Thiago, a me apresentar para os teus amigos. Convencesse você, Thiago, a dizer, olha, esses aqui são os compromissos do cara, eu gostei e tal, e eu vou votar nele, o que tu acha? Então, o meu desafio era me tornar conhecido. Então, de certa forma, até a estratégia, o orçamento de campanha, que era R$25 mil, que a gente conseguiu de doações espontâneas das pessoas, 5 mil era meu e 20 foram de doações, a gente, de certa forma, investiu mais na parte de mídia social, né? Impulsionamento e tudo mais, e investiu também um pouquinho no final ali em panfleteiros nos últimos dias de campanha, né? Para as pessoas me conhecerem. Eu não era uma pessoa conhecida. Hoje eu sou um pouco mais conhecido, mas continuo ainda não sendo conhecido. Talvez esse seja uma parte do meu desafio para o momento. Mas para aquele momento, o meu desafio inicial era esse. E na parte de mídia social, a gente fazia o arrozinho com feijão bem feito. Então... Gravação do Campo da América, lá vai da casa, da antiga casa, né? Então, era um arroz com feijão bem feito. Porque as pessoas querem saber... sobre assuntos polêmicos, sobre as situações, os problemas do bairro da pessoa, qual é a nossa saída, qual que é a nossa forma de pensar. Se vai ser possível fazer daquela forma ou não, se a lei vai permitir ou não, é outra história. Mas elas querem saber se a gente pensa igual. Então, assim, você brincou ali com o aborto, né, Thiago? Mas eu tive numa situação que a pessoa me fez 7 perguntas relacionadas a temas que são do Congresso. Armamento, aborto e tal, isso e aquilo. E eu respondi qual era a minha opinião. A pessoa precisa saber qual que é, né? Qual é a minha opinião, entendeu? Então, de certa forma, a gente, mesmo sendo vereador, a gente não consegue legislar sobre isso. As pessoas querem saber se esses temas a gente compartilha da mesma ideia ou não. E é a partir do momento que eu fui muito natural, eu acho que isso me ajudou. E o meu desafio era me tornar conhecido. Legal, cara. E... eu lembro que você teve um probleminha no final da campanha, teve uma multa, é verdade isso ou é fake news? Sim, eu fiz um vídeo falando mal de um candidato, né? E impulsionei. Eu não podia impulsionar, a lei eleitoral não permite impulsionar. Então, assim, eu fiz um vídeo falando 2 candidatos a prefeito, né? Mas, na verdade, assim, ó, eu falei mal, falaria mal de novo. Por quê? Porque é o seguinte, esses candidatos a prefeito, eles prometiam reduzir a quantidade de secretaria e reduzir a quantidade de cargos comissionados. Só que enquanto eles eram vereadores e enquanto eles estão trabalhando como deputado, eles nunca reduziram. Eu reduzi. Eu podia estar trabalhando com 8, estou trabalhando com 6. Eles nunca reduziram, eles sempre tiveram o máximo de assessores. Aí agora, para a promessa de campanha, os caras prometem reduzir comissionados e prometem reduzir secretarias. Aí eu falava assim, ó, primeiro o senhor dê o exemplo, depois o senhor prometa. Deixa eu fiscalizar por você, entendeu? E, de certa forma, eu estava tentando destacar minha qualidade de fiscalização e de saber onde pesquisar e tudo mais, e mostrava o portal da transparência, mostrava os dados, sabe? Um negócio bem, de uma maneira, arrozinho com feijão, mas bem produzido. Um candidato não deu bola para mim, deixou eu impulsionar, deixou eu falar mal e dane-se. O outro candidato, ele estava numa situação de final de campanha, nos últimos dias, perdendo votação, e aí ele me processou, e ele ganhou, e eu tinha 2 opções.
me fazer de vítima e pedir vaquinha para o pessoal me ajudar a pagar os 5 mil reais de multa, ou assumir. Não, realmente eu falei errado, isso. A única coisa que eu coloco, todas as palavras ali, eu assumo todas as palavras, faria de novo, tudo que está ali é verdade, eu dei print do portal da transparência, a única coisa que eu faria é não impulsionar, porque a lei federal eleitoral não permite o impulsionamento falando mal de outro candidato. De resto, eu faria tudo igual. Nem ia falar mal, né? A opinião dele, né? A opinião, né? E os dados também. Então, pô... O problema foi impulsionar, que nem o você engraçado falou. É que você falou, então, que não pode impulsionar, mas nessa eleição agora de presidente, pelo amor de Deus, pô. Que o mais foi post patrocinado de segundas intenções, de pessoa que não era falando mal, mas era falando mal. Isso não existe, então. Então, como que funciona? Tipo, pra um funciona, pra outro não funciona? É meio desigual isso, né, Neto? É que assim, ó, eu lembro bem de eu estar almoçando no restaurante, aí eu peguei o celular, 12:30, e tinha uma mensagem do oficial de justiça pra mim. Isso. A lei eleitoral ela é muito rígida Foi no atrás período de você. eleitoral, tá? Ele mandou um WhatsApp pra mim dizendo assim, ó, tu tem 6 horas pra terminar o impulsionamento e 48 horas pra fazer tua defesa jurídica, senão é 5 pau de multa de cara. Bem assim. Aí foi onde a gente retirou o impulsionamento nessas 6 horas. Que deu um engajamento muito bom naquela época, né? Foi um negócio que... Retirou o impulsionamento e acabei perdendo aquela tarde, entre aspas, indo no advogado e para ele me defender. Daí a gente perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e eu disse, não, vamos pagar. Vamos pagar. Tu pode pagar em 60 parcelas, 120 parcelas. Eu falei, não, vou pagar à vista. Não quero ficar todo mês olhando para isso, puto da cara, né? Vou pagar à vista e acabou-se. Entendeu? E deu um engajamento muito bom, porque quem que é esse moleque que é desconhecido, que vai lá e assume, que tá né? falando as verdades aqui, que todo mundo concorda, porque ele mostrou o portal da transparência, tinha jornalista me ligando e querendo que eu desse entrevista sobre o fato. E aí a entrevista que eu dei foi bem nesse sentido, olha... Todas as palavras que estão ali eu concordo, não retiro nenhuma palavra. Se eu pudesse fazer algo diferente, seria o quê? Não impulsionar. Porque impulsionar falando mal de outra pessoa, na visão do judiciário, eu estava falando mal, eu não estava trazendo a verdade, como vocês mencionaram aqui. Na visão do judiciário, eu estava falando mal. E aí tem aplicação de multa. Então, vamos recorrer e assim... segue a vida. Não, e é legal que tu tá falando sobre isso, que eu lembro que a gente tava fazendo as métricas de análise de campanhas lá, né? E quando a gente postou essa questão dos candidatos ali em questão, foi absurdo. Pum! Depois daquilo lá, os posts do Neto começavam a bombar. Pum! Impulsionava, era 10 vezes o número que eles indicavam lá. Então foi um negócio que realmente deu uma mexida ali. Claro, teve um ponto negativo, né? Que você levou essa multa, levou essa situação complicada. Mas quebrou um paradigma ali, né? Sim. Então, talvez se tivesse com outras palavras, igual foi colocado nessa última eleição, teria feito um negócio menos danoso, vamos dizer, para você, né? Em relação a... Viu, Thiago? Isso fez parte da estratégia, tá? De certa forma, fazer esses 2 vídeos fez parte da estratégia. Eu tenho que fazer um agradecimento ao Strauss, de São Paulo, que é uma pessoa que eu consegui engajar ele. Ele me ajudava nesse planejamento de semanas e tudo mais. E o Strauss, ele falou assim, ó, Neto, chegou um momento. Faltando 2 semanas para a campanha, ele falou, você precisa fazer um vídeo falando algo de quem está em primeiro como prefeito na campanha. Aí eu fui lá e fiz. Depois, você precisa fazer um vídeo, passado mais alguns dias... falando mal, ou falando algo, melhor dizendo, falando algo, de quem está em segundo na campanha. Para você se tornar mais conhecido, essa era uma estratégia de campanha naquele momento. Então, a gente, de certa forma, falou assim... Eu não tenho perfil de ficar falando mal das outras pessoas por nada. Então, eu tinha que trazer para a minha zona de conforto. A minha zona de conforto era o quê? Era o orçamento, era confrontar dados e fatos. E foi o que eu fiz, mostrando o portal da transparência. Então, fazia parte da estratégia. Legal. Não é só falar mal por falar mal, só pelo... Tem que ser negócio fundamentado. Só pelo hype, né? Sim. Não. Tem que ser... Afinal de contas, o esporte que eu gosto, né? Eu tô praticando menos do que eu gostaria, é o surf. Então, é totalmente contraditório, né? Eu sair falando mal das pessoas e gostar de surf, gostar de natureza e tal. Cezinha, praia, né? Então, não faz muito sentido, sabe? Eu comprei uma prancha no passado... Putz, fui surfar 2 vezes. É difícil pegar onda, é difícil. Pois é, então é um desafio, né? Realmente tu chegar no 4º ano de mandato aí já e um trabalho bem feito, né? E com tudo que você passou, uma retrospectiva saudável de tudo, né? Que você teve
no final das contas, um saldo muito positivo, eu vejo, assim, em relação à fiscalização, a estar presente na vida dos cidadãos, assim, em relação a várias coisas, em estar no dia a dia, ver asfalto, e ver saneamento, e ver vaga de creche. Então isso é um negócio muito legal, né? E pensando nisso tudo, o que você melhoraria como pessoa e como vereador para um próximo mandato, para um segmento de vida pública? Honestamente, assim, eu tenho algumas restrições da lei eleitoral de falar o que eu vou fazer para o futuro, né? Porque agora é o período de pré-campanha, então a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala nesse período, porque as pessoas podem interpretar como solicitando votos, pedindo votos e tudo mais. Mas eu acredito, assim, bem bacana que eu tenho um perfil e eu tenho que continuar no mesmo perfil. Não adianta eu dizer que vou melhorar a saúde, né? Porque eu não tenho nenhum vínculo com saúde, eu não sou médico, eu não tenho conhecimento, não tenho notoriedade relacionada à saúde. É óbvio que, como vereador, a gente passou por diversas experiências, diversas fiscalizações, diversas visitas que ajudaram a melhorar a saúde em Joinville como vereador, né? Mas o que eu quero dizer como estratégia é que precisa estar conectado com as experiências que a pessoa tem, conectado com o currículo que a pessoa tem, os compromissos que ela vai assumir no futuro, sabe? E eu imagino que tem que ser alguma coisa muito próxima do que a gente já tem. Então, a gente não pode fugir do perfil, né? Na minha visão, falando de estratégia, né? Não falando de promessas ou compromissos, mas falando de estratégia, eu acho que a gente tem que estar muito alinhado com quem você é, né? Legal, importante. Legal. Isso, né? Pô, acho que foi Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, encaminhando para os momentos finais. E foi muito bacana ver toda essa tua visão, uma pessoa que deu as caras aí para a política, viu insatisfação, explicou para a gente ponto por ponto o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E realmente é um desafio, porque nosso poder chega até em um certo ponto, que você falou, às vezes eu não posso bater de frente com a lei federal ou com a lei estadual, mas o que eu consigo fazer, a gente vai fazendo. E também interessante ver que assume as coisas, né? Pô, a gente vê muita gente que às vezes faz alguma coisa e tem aquela coisa, mas não é bem assim, não é bem assim. Não, cara, aconteceu, foi isso ali, assumiu. Isso dá muito mais transparência e gera confiança, né? Então, eu queria agradecer você ter vindo aqui no nosso podcast, ser o primeiro convidado. Opa. Foi muito bacana te conhecer. Você comentou uma hora assim, no fim da campanha o pessoal pergunta de quem vai votar. Acho que minha mãe votou em ti por causa disso, eu votei em ti. Daí minha mãe mandou um WhatsApp no dia anterior. Ela perguntou assim, filho, que você vai votar? Vou votar tal. Daí eu acho que ela votou em ti também ali. Obrigado. Deu o Santinho lá, o Santinho abençoado, né, Neto? O Santinho que rodou, né, galera? Pô, a gente entregou mais de 50 mil, cara. Pô, mais de 50 mil, bastante, cara. Muito. Então, agradecer a sua presença e Conrado. Pois é, Neto. Então, a gente está chegando agora realmente ao final dessa conversa. Cara, sempre com muita clareza, né? Muitos dados colocados de forma assertiva. E igual eu falei, em relação à comunicação, à transparência, com a polícia de campanha, você tirou onda aí, tá representando muito bem quem votou em você. Acredito muito nisso. E agradecer, né, por ter disponibilizado tempo. Sei que é difícil o vereador ter um tempinho, tá agenda corrida, tudo sendo muito bem trabalhado. Ter vindo aqui conversar com a gente, trocar essa ideia, esclarecer pontos que eram ainda de interesse comum, que vão ajudar muito na hora de esclarecer com a galera, com a população e também para um futuro compromisso de campanha ou algo assim, né? Bacana, agradecer o espaço também, né? E dizer que, se Deus quiser, eu estarei presente aqui com vocês vão ser um sucesso, né? Quando vocês ficarem ricos, vocês lembram do amigo, tá? Por favor. Pode deixar, o café vai continuar aqui, a resenha sempre vai estar aberta as portas. E reforço aqui para todos que a Temos tem, se não o melhor estúdio, um dos melhores de Joinville, né? A gente vê a estrutura deles aqui, é bem bacana, e o pessoal que estiver pensando em fazer um podcast e tal, quiser vir aqui conversar com eles, eu tenho certeza que eles vão fazer uma proposta bem bacana. E o importante numa negociação é ser bom para os dois lados. Então, buscar esse equilíbrio aí, eu tenho certeza que o Thiago e o Conrado vão atender vocês bem e vão poder buscar um equilíbrio aí e fazer o teu podcast ter um sucesso também. Um grande abraço. É isso aí, gente. Isso aí, fechou. Um abraço, foi um prazer. E acompanhe nos próximos episódios aí do Temos Podcast, né? Que é a novidade do mercado, a gente vai fazer um negócio diferente, com pessoas relevantes e propostas diferenciadas nesse ramo aí. É isso aí. Neto, obrigado de novo. Então, tamo junto, só alegria, vamos nessa. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Valeu. pessoal.